Bom dia, Lucas. Bom dia, Isa. Tudo jóia? Tudo. Hoje eu tô com dor, tô com cólica de rim. Eu tenho pedra desde criança. Ixi, Maria, cólica de rim não é para qualquer um, não, hein? O negócio é tenso. Eu já acostumei desde criança. Eu tenho hipercalcemia. Meu corpo absorve uma quantidade de cálcio acima do que ele deve. Só que esses cálcios, eles não vão ser fixados. O corpo só fixa a necessidade mesmo. Ele fica na corrente sanguínea. É isso que faz os meus cálculos renais. Eita vida, putz, que horrível. E aí, já tomou uns remédios aí? Já, eu tomo. Tem um remédio sublingual, gente, que eu tomava ele o comum, já era o meu remédio de costume. Aí minha companheira trabalhou num lugar que eles recebiam amostras e veio o sublingual. Meu, é muito ótimo. Você enfia debaixo da língua, 5, 10 minutos vai aliviando o negócio. Assim, gente, o farmacêutico que inventou isso foi muito generoso. Mas você toma para expelir também? Como é que você faz, ô Isa? Então, eu tenho pouca mobilidade, na verdade, mas eu já eliminei na minha vida, umas 7, 8 já. O que Esse que é, ano, no começo do ano, eu eliminei uma. o que que é pouca mobilidade? É que elas ficam mais no rim, elas não saem. Elas ficam às vezes se formam muito interna no rim e fica lá, elas não conseguem vir por ureter. Entendi. Mas você nunca teve que fazer cirurgia, teve? Não, eu só faço assim, pelo menos uma vez no ano eu faço ultrassom para ver se não tem lesão no rim. Bom dia, Diego. Né? Bom dia, Diego. Essas precauções que a gente tem que fazer, mas nunca tive problemas, não. Entendi. Bom, que bom, né? Que dentro do problema você não teve problemas, né? Era só o que faltava, ter mais problemas ainda. Mas precisa. Quem tem cálculo renal deve monitorar o cálculo, porque ele pode fazer lesão renal. E aí a lesão às vezes é tão pequena e a pessoa começa a perder sangue. E começa a fazer anemias assim, sem sentido. A pessoa come bem. E é por isso. São pequenas lesões renais, aí você perde pouquinho sangue, você não vê na urina. Idoso Entendi. é muito comum acontecer isso. Muito. Então eu faço ultrassom. Quando eu começo a ter muitas cólicas sucessivas, aí eu colho o exame de urina para detecção de sangue, né? Ah, Só essas coisas assim. Não tem muito o que fazer. entendi. O bom é que por ser um velho companheiro aí seu, né? Você já sabe lidar bem com ele, pelo jeito. A minha mãe sofreu muito para diagnosticar. Eu comecei a ter cólicas com 5 anos de idade e ninguém achava que eu tinha. E aí, claro que ninguém pensa em coisa boa, né? Começa a fazer um monte de exame na criança de 5 anos e não acha nada. Sim. Aí, num pronto-socorro, uma vez que eu fui em Rio Preto, na casa da minha tia, a médica falou assim: procura um nefrologista. Minha mãe achou um tanto quanto estranho, mas aí me levou no nefrologista, aí eu fiz um exame, que hoje não, né? Mas naquela época era horrível de fazer. E aí deu. Tinha 5 cálculos renais. Nossa. Quando eu tive como é que se fala? Tipo um ataque de cálculo, né? Como é que fala? Uma crise. Tive uma crise renal só. Horrível. Eu lembro que eu pensava assim, se for para viver assim, eu quero morrer. Cara, dói muito. E eu sou tão traumatizado que até hoje eu ando com um Buscopan na carteira. Uma vez minha prima falou que tava com cólica, eu falei, tem um Buscopan aí. Ela falou, você tem Buscopan? Pra que você tem Buscopan? Aí Porque eu eu, nunca. aí eu falei, é que eu sou traumatizado, minha filha. Eu já quase morri de dor por causa desse bendito cálculo. Mas agora eu bebo bastante água. Eu acho que é bem mais difícil que eu tenha, entendeu? Mas mesmo É, assim. é,
assim, é muito raro as pessoas terem cálculo renal assim, sem um outro motivo, entende? Porque eu posso tomar água quanto eu quiser, eu vou continuar formando cristais. Entendi. E aí, vamos dizer, as pessoas normais podem formar cristais. Às vezes, uma época que ingere uma comida um pouquinho mais salgada, sabe? Acontece. Sim. Ainda mais quem come fora de casa, não, né? Não tem aquela preocupação, né? Porque vai nesses lugares para comer, eles não têm essa preocupação de pôr pouco sal. Em casa a gente tem. Pois eu vou ser sincero, para mim eu não tenho nem essa necessidade, viu, de pôr pouco sal. Porque quando eu comecei a beber mais água, eu acho que já foi o suficiente. Sim, As minhas pedras, elas não eram microcálculos, né? sim. Então já era meio tranquila a minha situação. Mas aí depois, como foi assim, acho que foi mais assim, para eu me assustar e começar a tomar rumo, entendeu? Beber água e etc. E que susto, né? Porque dói pra cacete. E aí depois, graças a Deus, nunca mais aconteceu. Eu lembro quando eu tava. É meio engraçado quando você libera, né? Que faz o barulhinho quando você tá fazendo xixi. Pluc, deu uma pedrinha caindo. É muito curioso. Ó, isso saiu de mim, meu Deus. Eu eliminei uma esse ano, que é da largura da linha do caderno. A gente sempre bate foto para fazer referência, né? Então, eu sempre ponho na linha do caderno. Deve ter sido dolorido. Sem remédio de dilatação, de ureter, essas coisas. Sim, sem nada, estou acostumada já. Até é que assim, nós mulheres temos a uretra bem menor que a de vocês. Então, isso é uma vantagem. Menor em tamanho, você quer dizer, né? Em comprimento. É, compridinha. Entendi. Eu lembro que eu tomei uns para dilatar e tudo mais, mas eu acho que foi meio que no susto assim que o médico passou, porque sem querer, eu lembro que quando eu fui fazer o ultrassom, eu já eliminei lá no hospital mesmo, a pedrinha que fez barulho, sabe? Sim. Aí depois disso, eu acho que eu já não precisei mais. E aí, mas ainda assim, eu continuei tomando lá uma semana, né? Ninguém quer brincar com isso, ninguém quer sentir essa dor de novo, né? É porque é bom se tiver parado no ureter, ele desce para bexiga, sabe? Ajuda bastante os dilatadores. Entendi. Bom, crises à parte, vamos começar Sim. aqui. Pode terminar de falar, Isa, fala aí. Não, acabou. Vamos ver as funções polinomiais. Que Vamos acho que só aí. eu que gosto de polinômio, né? Eu sou a estranha. Não sei não, eu acho que tem mais gente aí. Vamos ver aí com o resto da Olha galera. lá, o Eu Ian. O esqueci Ian de disse que é a trocar melhor aqui. matéria. Melhor matéria, Verdade. polinômios? Melhor matéria. Ah lá, Isa, você não tá sozinha nessa brincadeira aí. Eita vida, eu tô tendo dificuldade aqui para trocar o nome da aula. Bom dia, David. Ah, eu acho que tá aqui com o teclado, ó, 59, não. Eita vida. E aí, senhor David, tudo jóia? Bom dia, bom dia. Putz, acho que eu cheguei atrasado, né? Chegou, né? Chegou atrasado e não vai sentar na janelinha, hein? O Ian que chegou aqui em terceiro, eu acho que ele foi o terceiro a chegar hoje. Nossa, colocou a Ele que vai Letícia, mudar, professor. ele que vai mudar seu nome aí. Nossa. Como é que vai ser o nome do David hoje? Sobrinho de novo? Olha, gente, tô apanhando aqui, não tô conseguindo trocar esse. Deixa eu ver se duplicando eu consigo trocar o número, o nome aqui da aula. Meu, não sei o que aconteceu. Eu acho que é por causa da lozinha. Deixa só eu retirar ela aqui e aí eu já volto a projetar aqui. Só para eu trocar o nome da aula aqui, que é a última aula, na verdade. Pô, aula 5960, se eu não puder escrever 5960, é muito triste, né? Uma aula de fechamento aí do ano tem que ter o nome e o sobrenome dela. Pronto. Agora eu volto a programar aqui a luzinha. 5960. Ó, tarefa 1 ao 13, tá bom? Enquanto num projeto eu já vou falando, né? E do 14 ao 20 são extras, então anotem aí.
Espera aí que eu vou ter que fechar. Aqui. Aí, ó, qualquer coisa que foge do programado, o professor já fica perdido aqui com a tecnologia. É muita novidade. Deixa eu fechar aqui essas coisinhas também. Ótimo. Gente, estamos tranquilos aí? O Ian falou que gosta da matéria, a Isa gosta da matéria, dos polinômios. Bom, eu acho que também depois de módulos, log, né, que foram as duas coisas que a gente aprendeu nesse semestre, vir um polinômio aí para algumas pessoas, pelo menos, deve ser alegria, né? E o senhor David, chegou atrasado aí, mas eu quero saber a sua opinião. Tá melhor com os polinômios ou com... Ou com? Ou com o resto? Ah, eu acho que os polinômios estão melhores do que logaritmo e tal, as últimas que a gente estava vendo. Então, eu concordo com o pessoal. Entendi. Pensei que você Vixe, ia eu tô falar inverso, então. Eu É mesmo, prefiro Bia? log a polinômios. Olha lá, eu sou a favor da seguinte coisa. A dor de hoje é sempre pior que a dor de ontem. Então, não importa o que você aprendeu antes, é o que você está apanhando para aprender hoje, que é o mais problemático. Mas, enfim, eu não sei se talvez tenha um pouco disso aí na fala da Bia, ou se é pelo conteúdo mesmo, Bia. Eu acho que é mais pelas questões. Pelas A questões. dificuldade. Em log eu não tive muita, mas em polinômios eu tive algumas. Entendi. Bom, ó, vamos começar aqui então, gente. Fiquei feliz aí de saber que o log não é tão assustador aí, pelo menos para algumas pessoas. Vamos fazer um fechamento aqui dos polinômios. Hoje a gente vai falar de funções e inequações. Aí eu acho que pode rolar a seguinte dúvida, né? Pô, vai falar de funções e inequações tudo numa aula, porque o jeito de resolver inequações é a partir das funções. É o jeito que eu gosto, pelo menos. Tem uns materiais, alguns professores que preferem fazer meio que uma decorebinha lá. Tem um pouco dessa decorebinha aqui no que eu vou passar, mas eu acho que é legal matar os dois com uma cajadada só. Porque está totalmente conectado, vocês vão perceber. Então, com o tempo que sobrar, eu vou já dar meio que uma geral aqui do que foram os polinômios para a gente, relembrar as principais coisas. Se sobrar um tempinho, eu vou fazer um exercício ou outro, ou refazer algum exercício ou outro, de alguma coisa que foi um pouco mais complicada dessa parte aqui que a gente está falando de polinômios, tá bom? Chegamos aqui à nossa quinta aula de polinômios e última aula do ano. Depois tem revisão, claro, né? Não deixem de vir. Mas de conteúdo mesmo estamos finalizando hoje. Então, ó, para falar de funções polinomiais, a gente tem que saber algumas coisinhas, né? Tá aparecendo aí para vocês direitinho? Como é que tá? Então tá bom. Sim, tá aparecendo. Então tá show. Então, ó, as funções polinomiais. O que a gente tem que saber? Ó? Se há uma raiz real alfa, então o P de alfa é zero. Isso aí a gente já sabia, certo? Se eu tenho um polinômio, o que é uma função polinomial? É um polinômio. Tudo bem? É um P de x igual a x ao cubo mais x menos 1, por exemplo. Se alfa é raiz desse polinômio, desta função polinomial, então o P de alfa é zero. É o valor que eu vou colocar no lugar do x que vai zerar isso. Beleza, sem grandes novidades. Agora, quando eu estou fazendo o meu gráfico, é meio óbvio que quando eu tenho as minhas raízes, é onde eu vou cruzar o meu gráfico, né? Então, por exemplo, se a raiz for 1, 2 e 3, então provavelmente meu gráfico vai ter cruzamentos ali, né? Só que não é exatamente assim, porque pode acontecer do gráfico bater e voltar. Tudo bem? Às vezes ele cruza, às vezes ele bate e volta. E aí, quando que essas diferenças vão acontecer? Se a multiplicidade da raiz é par, então bate e volta no eixo x. Se a multiplicidade da raiz é ímpar, então cruza o eixo x, corta, tá bom? Vai cortar o eixo x.
E aí, por último, a gente tem a informação de que o termo independente corta o eixo y. Graficamente, como é que isso fica? Vamos supor que você tivesse uma função polinomial aqui. Você saberia já que como aqui está cruzando, nessa raiz aqui está cruzando o gráfico, está cruzando o eixo do x, essa raiz é uma raiz de multiplicidade ímpar. Essa raiz também são raízes de multiplicidade ímpar. Por quê? Porque está cruzando, está passando pelo eixo x. Agora, o gráfico ele bate no eixo x e volta. Aqui, e ele bate no eixo x e volta. Então, esse valor de x aqui vai ser de multiplicidade par, vai ser uma raiz de multiplicidade par. E esse valor de x aqui vai ser uma raiz de multiplicidade par. Tudo bem? Está clara essa ideia aqui da multiplicidade das raízes? Se for de multiplicidade ímpar, por exemplo, multiplicidade 1, se for uma raiz simples, né? Se for uma raiz tripla, que é de multiplicidade 3, que é um número ímpar, tá bom? Não importa, a raiz aqui é o 3. Tudo bem, o 3 é uma raiz que é um número ímpar, mas ela lá no meu problema, ela vai ter multiplicidade par. Eu vou ter 2 raízes iguais a 3, 4 raízes iguais a 3, alguma coisa assim. Eu sei dizer pelo gráfico já se são 2 ou 4? Não, mas eu sei que é par. Eu sei que não é 3, eu sei que não é 1, eu sei que não é 5. A multiplicidade dessa raiz. Assim como eu não sei te dizer se a multiplicidade desta raiz ela é 1, 3, 5, 7. Eu não sei. Pode ser 19 a multiplicidade dessa raiz. Eu não sei te dizer, eu só sei que ela é ímpar. 2 não é, 4 não é. E aí, para finalizar, tem a parte do termo independente, né? Ela é onde corta o eixo y. Por que o termo independente é onde corta o eixo y? Alguém sabe me dizer? Isso tem a ver com o que a gente já falou aí nas últimas aulas. Porque se x for 0, é o que sobra. Exatamente. Tudo é zerado, só fica o termo independente, né? Em outras palavras, eu também posso pensar que o termo independente é o p de zero, não é? Quando o x é zero, é esse aqui o valor do y, é o p de zero. E é isso mesmo, né? E o p de zero também a gente viu lá em algumas aulas atrás, que é o termo independente. Vocês se lembram disso? A gente viu lá no Polinômios 1, se eu não me engano. Na aula Polinômios 1. Beleza? Então, gente, é isso que tem de novo aqui na nossa aula. E depois, eu já vou até adiantar aqui para vocês verem que realmente não tem grandes novidades. Inequação, resolver através de gráficos. Acabou. Então, se você sabe fazer os gráficos, se você sabe lidar com os gráficos das funções polinomiais, você sabe lidar com as inequações, tá bom? E hoje, o nosso enfoque aqui das funções polinomiais é gráfico, tá bom? É gráfico de funções polinomiais. Beleza? Eu até esqueci de colocar isso daqui no título, mas ou vocês podem colocar entre parênteses ali na frente gráficos, né? Ou eu já vou arrumar aqui, gráficos de funções polinomiais. Esse é o nosso principal enfoque aqui na aula de hoje, tá? Gráficos de funções polinomiais. Pronto. Tá alterado aqui o nosso título aqui dessa sessãozinha. Bom, vamos lá fazer os exercícios, então. Bora lá. Esse primeiro exercício aqui, ele fala assim, esboce o gráfico de 2x² mais x² menos 8x menos 4. E aí, eu gostaria que quem tem aí anotações do caderno das últimas aulas, consultasse isso 2 aulas atrás. Estamos nas aulas 59 e 60. Eu queria que vocês vissem aí, nas aulas 55 e 56, isso daqui foi resolvido já. Quais são as raízes desse polinômio aqui? Olha lá, tô começando a achar que ninguém anota a aula, hein? Gente, se vocês estiverem embolotados aí, me falem que eu vejo aqui. Mas é que eu queria ouvir vocês falando. Menos 2, 2 e menos meio. Tá, então vocês concordam que eu posso escrever assim, x menos menos 2 é x mais 2, x menos menos meio é x mais meio, e x menos 2.
porque são as raízes, né? Ó, menos 2, menos meio e mais 2, que o David tinha falado aí, tá bom? Então, esse é um problema que a gente já resolveu. Bom, se caísse assim, ó, esboce o gráfico disso. Você consegue esboçar do nada? Não. Mas a gente já viu técnicas para descobrir as raízes. Agora, sabendo as raízes, era o que era necessário aqui, ó, saber as raízes. Tá bom? Então, sabendo as raízes, eu consigo fazer esse gráfico. Nas aulas anteriores, a gente aprendeu a pegar isso daqui e descobrir as raízes. Por isso que eu estou escrevendo aqui na forma fatorada, né? Ó, não é? A forma fatorada não era A vezes x menos uma raiz, x menos outra, x menos outra? É exatamente isso que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas você não precisava lembrar da forma fatorada. Bastava você resolver esse problema como a gente resolveu nas aulas anteriores e falar R1 é igual a menos 2, R2 é igual a menos meio e R3 é igual a 2. Acabou. Você sabendo essas raízes aqui, você resolve o seu problema. Porque, ó, menos 2, menos meio é raiz e mais 2. Tá bom? Ó? Menos 2, menos meio e mais 2. Tá aqui, são as raízes. Beleza? Veio aqui, ó, das raizezinhas. Bom, onde que está o termo independente? Queria ouvir isso de vocês. Ou melhor, onde que vai cruzar no eixo Y? No Menos 4. menos 4. No menos 4, porque é o termo independente. Tá ali na teoria e eu já linkei com o que a gente viu nas aulas anteriores. É onde corta o eixo Y. Então eu vou lá, ó, menos 4, tem que passar por esse ponto aqui. Veja, como essas raízes são de multiplicidade 1, né? São raízes simples, ó, multiplicidade é 1, multiplicidade é 1, multiplicidade é 1, né? Então todas elas têm que ser cortadas. Ó, se tem que passar aqui pelo menos 4 do Y e vai cortar lá, então eu tenho um gráfico que vai ser alguma coisa assim, ó. Tudo bem? Pode ser alguma coisa assim. Um gráfico assim, alguma coisa assim. Se eu tenho o menos 1 ali, ó, tem que cortar, então vai cruzar ali no menos 1. E depois tem que cruzar de novo no menos 2. Então, meu gráfico é uma coisa assim. Lucas, eu consigo dizer com propriedade que é desse jeito? Não. Pode ser que seja uma coisa assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Pode ser que seja uma coisa assim. Não sei. O que eu sei é o seguinte, passa por esses pontos, tá bom? E passa desse jeito, passa cruzando cada um deles. Então é isso. Quando por isso que o enunciado aqui ele diz esboce o gráfico. Ele não quer que você dê um gráfico com perfeição, mas você consegue sim, de fato, esboçar um gráfico, tá bom? Eu vou esboçar aqui do jeito que me der meio que na telha aqui, ó. Uma coisinha assim. Gente, está claro de onde veio essas coisas aqui? Multiplicidade 1, como eu já tinha dito lá, ó, é multiplicidade ímpar, então cruza o eixo X. E o termo independente é onde cruza o eixo Y. Então a gente olhou para as raízes aqui, R1, R2, R3, e olhamos para o termo independente, que é o menos 4. Fizemos passar por cada um desses pedaços aí, desses elementos. Estamos tranquilos aqui, gente? Queria ver joinhas. Como de costume, eu sou um mendigo dos joinhas, né? Sempre fico mendigando joinhas pra galera. Senhor David levantou a mão. Diga lá, David. Peraí, que mais a Natália quer falar também. Mas vamos com o David primeiro, tá, Natália? Que ele levantou primeiro. Fala lá, David. Rapidinho, Nath. Professor, eu ainda não entendi muito bem, quer dizer, eu já devia saber no caso, né? Como definir a multiplicidade, sabe? Eu acho confuso. Você pode explicar rapidinho, por favor? Posso. Aqui, ó, é um polinômio de grau 3, não é? Então eu tenho 3 raízes. 1, 2, 3. Tá bom? Cada uma delas tem multiplicidade 1. Se o 2 tivesse multiplicidade 2, por exemplo, ao invés de ter um meio aqui, teria um menos 2 também. Ou, ao invés disso, teria um menos 2 ao quadrado. Tudo bem? Toda vez que você tiver dúvida com isso, você consegue fazer um paralelo lá com o Bhaskara. Tá? Por quê? Porque quando você calcula o delta e o delta do Bhaskara é igual a 0, o que você tem? Você tem duas raízes reais iguais. Como é que fica? Não é por exemplo, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1. Mais 1.
Isso aqui é igual a x menos 1 ao quadrado, não é que a gente fatora? Aqui, ó, tem duas raízes reais iguais. Se você calcular o delta desse cara aqui, vai dar 0. Tudo bem? Veja que isso daqui, por que tem que falar que tem duas raízes? Porque isso é diferente de x menos 1. Não tem como dizer que é a mesma coisa, né? Não dá para você dizer que aqui só tem uma raiz, porque senão seria só um x menos 1. Mas x menos 1 é diferente de x ao quadrado menos 2x mais 1. Faz sentido isso, meu querido? Faz. A única coisa que, tipo, acho que não ficou claro pra mim é como que vai ter multiplicidades maiores que base quadrada, sabe? Tipo, como Vamos que... supor que eu tenha um polinômio que seja, sei lá, aqui ao invés de ser mais 2 fosse menos 2 e aqui fosse menos 2. Se eu desenvolver isso aqui, vai dar um polinômio de terceiro grau? Vai, né? Vai ficar x vezes x, que é x ao cubo. Vai dar alguma coisa de terceiro grau. Alguma coisa vezes x ao cubo, mais outra coisa vezes x ao quadrado, mais outra coisa vezes x, mais outra coisa sozinha. E aí, quantas raízes vão ter? Quais são as raízes daqui? São 3 raízes iguais. São 3 raízes 2. Tá bom? Quando você viu lá com... Eu acho que foi com quem que vocês viram o binômio de Newton? Osso. Rosso? Esse aqui, ó, x mais 2 ao cubo. Não é assim, ó? X ao cubo mais 3 vezes x ao quadrado vezes 2, que vai dar 6x ao quadrado, mais 3 vezes x vezes 2 ao quadrado, que é 12x, mais 2 ao quadrado, que é 8, mais 8. Tudo bem? Isso aqui igual a 0 é igual a isso igual a 0, né? A mesma coisa, essa linha e a linha de baixo. Se isso daqui, quando que isso daqui é igual a 0? Só quando x é igual a menos 2, né? Porque ele é a mesma coisa que x menos menos 2 ao cubo. Tá bom? Então, ó, aqui já tem até um polinômio bonitinho. Ó. Pode resolver esse aqui, David. Faz aqui por Breuil-Ruffini 3 vezes o x menos 2. Você vai ver que vai dar 0 as 3 vezes que você fizer. Tá bom? Faça o caminho de volta. Você vai ver, as 3 raízes são iguais. E aí, nesse caso, eu tenho multiplicidade 3. Tudo bem? Tudo. Valeu, professor. Obrigadão. Imagina. Natália? A minha dúvida era a mesma. Então tá bom. E a dúvida está resolvida? Sim. Então tá bom. Então, ó, gente, estamos aqui com um exercício que a gente já fez, aproveitando aqui. Beleza? Vamos dar uma olhadinha em outro esboço. Alguém tem alguma dúvida desse primeiro esboço de gráfico? Como eu vi muitos joinhas, eu não vou esperar tanto. Então, quem tiver dúvida, se manifesta aí, tá? Vamos fazer um exercício 2 aqui, então, que também é para esboçar gráfico. E aí, eu gostaria de pedir aí para o senhor David, ou melhor, a Isa tem isso daqui anotado também, Isa, da última aula? Eu devo ter. Mas está longe? Se estiver longe, não se dê ao trabalho. O David está com ele engatilhado ali. Era mais para você participar também, que eu queria perguntar. Se você tiver aí, já que você está vendo, me fala quais que eram as raízes desse aqui. Eu acho que esse era o exercício C da aula retrasada. 1C. São menos I, 1 e 2. Tá, R1 é menos I, R2 é I, R3 é 1 e R4 é 2. Obrigado, Isa. Ó, esse problema a gente já resolveu, tá bom? Veja, quando eu falei lá na teoria, o que a gente precisava saber para fazer o gráfico da função polinomial? Precisa saber as raízes, né? Ó, ela foi abordada aqui, ó, saber quem é a raiz e saber a multiplicidade dela. Então, como que a gente descobre as raízes? Isso aí foi assunto da nossa aula retrasada. Temos que resolver lá, descobrindo uma raiz pelo teorema das raízes racionais, vai dando uns chutes, né? Aí reduz o grau do polinômio, até chegar num de grau 2, e etc, etc, tá? Bom, as raízes são essas. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Ó? Uma coisa que eu não chamei tanta atenção, né? Se a raiz real, ó, então o P de alfa é igual a 0. Só para a raiz real. Para a raiz complexa não real, que tem parte imaginária, ela não vai cruzar, tá? Ela não aparece ali no gráfico. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, é raiz real? Não é raiz real. Então, essa daqui, ó, pro gráfico, tá?
eu meio que posso esquecer. Pro gráfico, essa daqui é a raiz real? Também não, é o conjugado, né? Que vem lá do teorema das raízes complexas. Se o menos i é, o mais i também é. Já era meio óbvio, por quê? Porque os coeficientes aqui são reais. Todo polinômio com coeficientes reais, se uma raiz complexa, se um número complexo é raiz, o conjugado também é. Teorema das raízes complexas. Então, ó, quem são as minhas raízes aqui que vão para o gráfico? 1 e 2. Olha lá, vou colocar aqui o 1, que é uma raiz, vou colocar o 2, que é uma raiz. E o eixo y, onde vai ser cruzado aqui? Menos Mais 2, dois. Ina? Mais 2. Show de bola. Eu que li a sua... Fiz a leitura labial errada. Mais 2. Perfeito. Então, ó, como é que é um gráfico que passa por esses pontos todos? É uma coisa assim, né? Ó. Ah, professor, mas isso é uma parábola. Isso é uma função polinomial do segundo grau. Eu conheço. Pode ser, tá? Eu estou fazendo um esboço. Quer dizer, não pode ser uma parábola. Não é, porque a parábola é o gráfico de uma função do segundo grau. Então, você já sabe que é alguma coisa diferente, tá? No entanto, se você fizer mais ou menos assim, ó, não tem problema. Não seria problemático. Saiba que isso não é uma parábola. Na verdade, o gráfico disso vai ser uma parábola, entre aspas, meio tortinha, ó. Vai ser uma coisa assim, ó. Eu já vi o gráfico disso, tá? Vai ser uma coisinha assim. Mas se você fizer o esboço como se fosse uma parábola, não tem grandes problemas. Por quê? Porque você não... Aqui, você não sabe o comportamento exatamente do gráfico. Você sabe onde ele cruza aqui o eixo X e onde cruza o eixo Y. Essas informações que você tem, tá? Não dá para você fazer uma coisa com mais refinamento do que isso com a teoria que a gente tem aqui, tá bom? Tá tranquilo aqui, gente? O como que a gente fez esse gráfico? O empecilho que tem aqui nas raízes complexas? Estamos tranquilos? De onde vieram essas raízes aqui? Que elas vieram da resolução que a gente aprendeu a fazer 2 aulas atrás, né? E aí a gente descobriu que as raízes são essas. Qual que foi a ordem que a gente fez lá? Alguém se lembra? Naquela aula? Eu falava nesse problema que o i era raiz. Aí a gente já pegava o menos i como raiz, fazia 2 Brillouin e reduzia o grau de 4, 3... 2, reduzia para 2. E aí resolvi o Bhaskara aqui e descobri o 1 e o 2. Só que naquela mesma aula eu discuti com vocês. Eu falei, gente, mesmo que não tivesse a informação de que i é raiz, você podia, pelo teorema das raízes racionais, descobrir a 1, descobrir a 2, reduzir 2 graus do polinômio, cair numa equação de segundo grau, resolver e descobrir o menos i e o mais i. Tá bom? Só lembrando da discussão que a gente fez lá 2 aulas atrás. Fala, senhor David, quem mais tiver dúvida já pode mandar uma mãozinha aí que a gente já conversa. Professor, eu ainda não entendi o empecilho da complexa. Você pode repetir, por favor? Posso. Aqui, todas as raízes que eu tinha, elas apareceram no gráfico, não apareceram? Perfeito. O mais i e o menos i aqui, ó, que são raízes, aparecem no gráfico? Não, é esse o tratamento diferente que você tem que dar para as raízes complexas. Elas não vão aparecer no gráfico. Tudo bem? Tem aqui mais i, menos i aqui nesse eixo para aparecer? Não tem, certo? Então elas não aparecem no gráfico. Tudo bem? Tá, mas tem algo, tipo, você tá falando do conjunto e tal, eu não peguei essa parte. Lembra quando você voltou na explicação e você falou, se a raiz real e tal, eu não peguei essa parte. Ah, Não sei se você lembra. se todos os coeficientes são reais, é isso? Algo assim, eu não Tá, peguei. é porque eu tinha falado que o teorema das raízes complexas, que é aquele que se, vamos supor, A mais BI é raiz, então A menos BI é raiz, tudo bem? Ele só é válido para polinômios com coeficientes reais. Você se lembra disso? Então, por Putz, eu exemplo, não me lembro. se aqui Você pode tivesse... repetir? Professor, você repete, por favor, que eu perdi. David, vamos fazer o seguinte, eu já vou falar disso na revisão, tá bom? Vamos com calma aqui, vamos focar nessa ideia. Por quê? Porque isso daí é parte da resolução desse problema, que a gente aprendeu 2 aulas atrás. Se eu ficar falando muito disso,
a gente não consegue falar aqui dos gráficos, que é o principal enfoque de hoje, tá? No último exercício de hoje, eu vou voltar a tocar nesse assunto. E aí a gente vê com mais calma, tá bom? Vamos lá então, ó. Gente, estamos tranquilos aqui? Professor, Oi? só mais uma coisa. A Bia mandou no chat, eu acho que é a mesma dúvida Deixa eu ver aqui. que a minha, só que né, vai saber. Pode repetir, porque a R2 não entra no gráfico. Tá. É que ela mandou há uns 4 minutos atrás. Eu acho que já está respondido. Está respondido, Bia? Confirma aqui para mim, por favor. Ela falou que sim, que foi a mesma dúvida. Então, ela falou que foi a mesma, mas ela não falou que está resolvida. Na revisão eu vejo, não precisa atrasar. Tá, a gente vai reforçar isso, tá bom? Fiquem tranquilos. O mais importante é o seguinte. Na 2 aulas atrás, a gente resolveu isso. Isso está gravado lá. Se não sobrar tempo para eu falar disso também, volta lá e vejam, tá bom? R1 e R2 eram menos I e mais I, tá? Isso daqui são informações que a gente aprendeu a resolver 2 aulas atrás. A gente está aprendendo a trabalhar com essas informações. É isso que eu preciso que esteja claro hoje, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui no outro exercício, no exercício C. É a mesma coisa, ó, um outro exercício que a gente resolveu na aula retrasada. Isa, quais que eram as raízes? É 0 e 1, só que o 1 aparece 2 vezes. Tá. Como é uma equação polinomial, é uma função polinomial do 3º grau, tem que ter 3 raízes, né? E aí, olha só, ó, o 0 é raiz de multiplicidade 1, e o 1 é raiz de multiplicidade 2. Tem 2 raízes que são iguais a 1, tá bom? Então, quem são as raízes aqui, ó? O que eu faço com essa informação aqui, gente? Onde que eu coloco que pontos que eu coloco no gráfico aqui? Zero e 1. Mas 0 e 1 aonde? Aqui no eixo Y, no eixo X? Onde que eu faço isso? No eixo X. No eixo X, perfeito. Então, ó, vai passar por aqui e vai passar por aqui, certo? O 0 eu não preciso colocar que é 0, eu vou colocar só o 1 aqui, que é 1. O que eu tinha falado lá da multiplicidade das raízes? Se ela for par, bate e volta, né? Vamos voltar lá na teoria, ó. Graficamente, se ela for par, então bate e volta no eixo X. Se ela for ímpar, então cruza o eixo X, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer lá. Ó, se ela for par, vai bater e voltar, e se ela for ímpar, vai cruzar. A do 0 vai cruzar, então seria uma coisa assim o gráfico, né? Ó, cruzou no do 0, bateu e voltou no do Y, no do 1, tá bom? Por quê? Multiplicidade par, então bate e volta. Olha lá, ó, bateu e voltou. Multiplicidade ímpar, então cruzou. Tá certo o meu gráfico? Dá para ter certeza que esse gráfico tá certo? Por que não, Isa? Porque ele poderia, vamos dizer assim, ao invés de fazer essa primeira montanha para cima, fazer essa montanha para baixo. Poderia ser assim também, ó, tá cruzando, batendo e voltando, né? E aí, como é que eu mato isso? Alguém faz não ideia sei. aí? Fala, Natália. Isso que eu ia falar. Só que eu ia falar para pegar depois do 2, entendeu? Porque aí ver se vai dar negativo o Y. Perfeito. Você pode pegar qualquer valor, né? Pega, por exemplo, o 2. Se o 2 for positivo, é o gráfico laranja. Se o 2 for negativo, se o 2 for positivo, é o gráfico roxo. Se o P de 2 for negativo, é o gráfico laranja. Ou então pode pegar, por exemplo, a ideia do Ian, pegar um meio, vai. Se o P de meio é positivo, então é o roxo. Se o P de meio é negativo, é o laranja. Então você pega qualquer outro P que vai te auxiliar. Veja que quem estava fazendo esse papel aqui para a gente anteriormente era o P de 0, ó. Tá vendo? Ele que estava me dizendo, poderia ser um gráfico assim, né? Só que como o P de 0 estava aqui, se o P de 0 tivesse para cá, aí seria um gráfico assim. Mas o P de 0 estava me guiando. Olha lá, ó, no anterior, o P de 0 que me guiava também. Porque esse gráfico poderia ser assim, ó, se eu não tivesse a parte esse menos 4 aqui, ó, me dizendo, tá bom? Só que, qual que é o problema desse exercício aqui? É que o P de 0 é 0, então ele não me dá
sinal, ele não me diz se é positivo ou se é negativo. E aí você precisa criar qualquer outro. Então, além de você saber as raízes, você precisa fazer, por exemplo, sei lá, eu vou fazer o P de 2, ô Ian, porque é um número mais redondinho aí do que meio, tá bom? Embora você tenha sugerido meio, que é um valor interessantíssimo, hoje eu vou com a Natália aqui, tá bom? Então, ó, 2 ao cubo, menos 2 vezes 2 ao quadrado, mais 2. E aí, ó, P de 2, então é igual a 8 menos 8 mais 2, é isso? Acho que é isso mesmo. P de 2, então, é igual a 2. Beleza? E aí estamos tranquilos aqui, ó, porque o P de 2 é 2. Então, esse ponto aqui, ó, o 2, 2, ele tem que fazer parte do gráfico. Esse pontinho aqui, ele vai fazer parte do gráfico, ó. E aí, o que que eu tenho que fazer, então? Ó, positivo, bateu, voltou, cruzou. Acabou, tá desenhado. Professor, é exatamente desse jeito? Não sei. Pode ser que fosse menos inclinadinho aqui, depois fica mais. Aqui já ficou meio exagerado, né? Mas pode ser que seja alguma coisa assim, ó. Nada me impede, tá? Só que eu tenho uma ideia aí de como que é o gráfico. Gente, estamos tranquilos com isso? Então tá bom. Sabendo aqui as raízes, eu já vou fazer uma revisãozinha aqui e vou falar desses 2 teoremas, tá bom? Eu já vou reforçar. David, Bia, quem mais tiver dúvida nisso. Queria mais joinhas. Tomás, Natália já mandaram um joinha, mas queria... Ou uma mãozinha levantada também serve, né? Gian, Diego, Felipe, obrigado. Letícia, show de bola. Caiane também. Obrigado, gente. Isa também. Ó, vamos para a segunda parte aqui da aula, então, né? Antes da gente fazer uma breve revisão. Agora a gente vai resolver as inequações. Como que a gente resolve inequações polinomiais? Fazendo gráficos, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a ideia que tem por trás disso. Ó, resolva a inequação, né? Essa inequação aqui, ó. Eu quero saber quando que esse cara aqui é maior do que 0. Tudo bem? Como eu disse para vocês, gente, sempre vale a pena comparar com o 0. Isso é uma coisa que eu já falei para vários tipos de funções. Para as polinomiais vai ser a mesma coisa. Então, esse problema aqui, ele poderia ter sido apresentado, por exemplo, dessa forma aqui, ó. Quando que 2x ao cubo mais x ao quadrado menos 8x é maior do que 4. Tá bom? Aí eu pegava esse 4 que está aqui, jogava para o outro lado lá e ficava menos 4. E é o mesmo problema. Esse problema que está aqui é o mesmo problema que eu coloquei. Só que veja que esse aqui está um pouquinho mais complicado, porque é difícil comparar com 4. Qual que é o procedimento? Passa o 4 lá Passa o 4 para o mesmo lado lá, e aí você compara com 0. É sempre negócio comparar com 0. Então aqui já estava bonitinho, mas poderia ter sido apresentado desse jeito, aí você organiza a casa aqui para trabalhar. Você deixa aí comparando com 0, tá bom? Vamos fazer o seguinte aqui. Como que eu tinha falado que resolvia a inequação? Lá na página anterior, na parte teórica, que eu falei rapidinho. Qual que é o procedimento para resolver a inequação? Pelo gráfico. Pelo gráfico. Como que eu faço o gráfico? Com as raízes. Com as raízes e o termo independente. Perfeito. Então, o que eu teria que fazer? Resolver esse polinômio aqui, descobrir as raízes, o termo independente, colocar no gráfico, tudo bem? Seria tão bom se a gente já tivesse feito isso, mas a gente já fez. Então, tá aqui o gráfico já prontinho pra gente. E a pergunta que é feita, ó, deixa eu pegar esse gráfico aqui e levar para lá. Deixa eu levar ele para lá, que ele vai facilitar a nossa vida. A pergunta aqui que é feita é, quando que isso daqui é maior do que 0, né? Ó. E aí eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos esquecer o eixo Y. Ó, fiquem atentos aqui, ó. Quem tá com a cabeça abaixada, levanta aí, ó. Vamos esquecer o eixo Y, tá bom? Para mim, não interessa mais esse menos 4. Eu só interessa eu lembrar o desenho roxo aqui, tá bom? Ó, só que eu vou fazer ele menos exagerado. O desenho roxo é uma coisa assim, ó. Era um negócio assim, né? Ó, para cima, para baixo, para cima. Eu quero saber quando que isso é maior do que 0. É maior do que 0 quando está acima do eixo x, né? Por quê? Porque é quando o y é positivo, né? Ó, os valores de y positivos são para esses valores de x. X maior do que 2. Então aqui, ó, é positivo. É isso que eu vou fazer lá, ó. Positivo. Aqui tá para baixo do gráfico, né? Ó.
Então é negativo. É muito parecido com o que a gente viu lá de segundo grau. Aqui vai ser positivo, aqui vai ser negativo. Tá faltando colocar sinal aqui nessa história? Sinal em si, não. A Natália abriu o micro. Fala lá, Natália. Não, eu ia falar que não. Não. Sinal não, mas poderia colocar os zeros aqui, né? Ó. Quando o x é 0, quando o x é 2, o y é 0. Quando o x é menos 1, o y é 0. Quando o x é menos 2, o y é 0. Quando o x é 3, que está aqui depois do 2, o y é positivo, né? Tudo bem? Ó. Quando o x é 2, o y é 0. Quando o x é menos 1, meio, o y é 0. Quando o x é menos 2, o y é 0. É isso que eu estou colocando aqui, ó, essa informação que eu estou colocando. Quando o x é 3, por exemplo, o y é positivo, né? Porque o gráfico vai estar aqui, ó, vai ser positivo, tá bom? Então, é essa informação que é relevante para mim quando eu estou resolvendo uma inequação polinomial. E aí, quando que isso daqui é maior do que zero? Quando está entre menos 2 e menos 1, meio. Então, ó, solução aqui desse problema são os x reais, todos os números reais, desde que esteja entre menos 2 e menos meio, ou seja maior do que 2, né? Ou x, espera aí que eu esqueci de colocar o sinal aqui, menor do que menos meio, ou x é maior do que 2. Beleza? E aí finalizamos aqui, ó, resolvida a minha inequação polinomial. Tudo bem? Estamos tranquilos até aqui, pessoal, com a resolução da inequação. Esse desenhozinho aqui ficou esquisito para alguém? Letícia está tranquila? Não senti muita firmeza ainda não. Temos só 4 joinhas por enquanto. Ian está tranquilo também. Tá. Não vi a reação da Isa e nem do David. Não, tá tudo bem. Tudo bem? Então tá. Senhor David, como estamos? Tudo bem, tudo bem. Então tá bom. Então beleza. Só para ver se eu não errei nada aqui, tá batendo os gabaritos, né? Então estamos tranquilos, é isso mesmo. Menos 2 e 2. Show de bola. Olha lá, vamos resolver essa inequação aqui também, ó. Mas veja só, a gente já tinha feito o gráfico desse cara aqui. Então é tranquilo também, não tem enrosco. Eu vou copiar ele lá para baixo, para não ter que ficar subindo e descendo, tá bom? Ó, este polinômio que está sendo comparado com o zero, eu quero saber quando que ele é menor do que zero, ou seja, quando ele é negativo, né? Esse polinômio que está sendo comparado com o zero, que eu quero saber quando que ele é negativo, é o que a gente acabou de fazer o gráfico ali em cima, da função polinomial. Então, quando que isso daqui é menor do que zero, né? Olha lá, eu posso deixar com y, não tem problema, tá? Eu vou fazer com y aqui, ó. Aqui é positivo o valor do y, aqui é negativo, aqui é positivo. E aqui é zero e aqui é zero. Tá bom? Mas se você quiser apagar o eixo y, essa informação aqui do 2, você também pode apagar, não tem problema. Tá? Eu vou deixar com, porque aí as pessoas, cada um faz do jeito que preferir. Quando que é negativo? É quando é menor do que zero. Quando que o y é menor do que zero, né? Ó, que é o que ele está perguntando. O gráfico é disso aqui, isso daqui é o meu y no gráfico, né? Quando que meu y é negativo? Quando o x está entre 1 e 2. Olha lá, um momento em que y é negativo. Quando o x é meio, por exemplo. Outro momento em que x é negativo. Quando o x é 1,75, tá bom? 7/4. Quando o x é 1,1, por exemplo, ó, tá vendo? O y é negativo. Então é isso que eu tenho que fazer, né? Quais são os valores em que o y aqui é negativo? Quando o x está entre 1 e 2. Então temos lá, ó, solução para esse probleminha aqui. Todos os reais, né? Todos os reais, tais que estejam entre 1 e 2. X está entre 1 e 2. Gente, estamos tranquilos até aqui? Como estamos? Então tá beleza. Tô vendo os joinhas aí. Beleza, show de bola. Faltou fechar aqui, né, a chave, né, professor? Faltou. Bom, mas agora finalizamos aqui. Então, ó, o gráfico feito,
Olha lá o gráfico pelo software, como é que ficava. Não é uma parábola de fato, tá bom? Eu tinha como prever que o gráfico era exatamente desse jeito? Não tinha. É como eu disse. Você tem uma ideia do como é o gráfico. Você tem os pontos principais, raízes, termo independente. Mas todo o desenho perfeito não tem, tá bom? Então, beleza. Ó, com isso, finalizamos mais uma inequaçãozinha aqui. E agora a gente vai para a terceira inequação aqui do dia. Que também é uma inequação de uma coisa que a gente já fez o gráfico. Então, ó, x ao cubo menos 2x ao quadrado mais x. Vou pegar o gráfico aqui que a gente fez e vou levar lá para baixo. Qual que é a grande treta aqui, pessoal? O exercício 13 aí da nossa aula, da nossa tarefa, por exemplo, ele vai ser um exercício da FUVEST, que o item B é da segunda fase, né? O item B você tinha que desenhar, você tinha que resolver uma inequação polinomial. Para resolver a inequação polinomial, você tem que trabalhar com o polinômio, descobrir as raízes, fazer o gráfico para depois resolver. Por isso que ela era trabalhosa. Tinha muita coisa para fazer em cima disso, tá? Além de que era uma equação polinomial que tinha, por exemplo, o termo independente, acho que era mais 384. Então eram uns números chatos de trabalhar, além de tudo, tá? Então, ó, como que vai ficar aqui? Agora eu quero saber quando que isso é maior ou igual a zero, certo? Quando que isso daqui é maior ou igual a zero? Bom, aqui, ó, é negativo, né? Vocês concordam? Aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é positivo, porque bateu, voltou, né? Ó, bateu, voltou, então aqui era positivo, aqui continuou positivo. Aqui é zero e aqui é zero, né? Tudo bem? Deixa eu colocar aqui a nossa outra raiz. A nossa outra raiz é a do zero aqui, ó. E o 2 agora, ele já não faz diferença, porque o gráfico está feito mesmo, né? Para essa nossa análise de agora, ele não vai fazer diferença. Isso aqui é que é o relevante mesmo. Bom, aí ele pergunta quando que é maior ou igual a zero. O zero entra na resposta? Ó, deixa eu colocar a resposta aqui em evidência. Ó, quando é maior ou igual a zero. O zero entra na resposta? Sim, porque é igual a zero. Entre 0 e 1 entra na resposta? Sim, também, porque é maior do que zero, certo? Ó, o zero entra por causa disso. Entre 0 e 1 entra por causa disso. O 1 entra na resposta? Entra. Por quê? Porque é igual a zero, né? Aí esse cara entra por causa do igual. E acima do 1 é positivo, né? Então também entra na resposta. Também é maior do que zero. Então todo mundo maior ou igual que zero entrou na resposta. Qual que é o meu conjunto de solução aqui, ó? Solução é o conjunto de todos os números maiores, reais, né? Maiores do que zero. Todos os positivos, né? Todos os não negativos, na verdade. Se você quisesse responder isso daqui mais elegante, como é que eu respondia? S é igual a... Alguém sabe me dizer? Ó, são os não negativos, né? É o nulo e os positivos. Como é que é o conjunto dos reais não negativos? R maisinho. R maisinho. Tá bom? R maisinho. Às vezes a gente fala que esse aqui é positivo, né? Não é que é positivo, é não negativo. Se eu quiser os positivos, tem que ser não negativo e não nulo. Eu tenho que tirar o número nulo aqui. Aí ficariam os positivos. Tá bom? Eu já martelei isso algumas vezes, que muitas vezes a gente olha para esse R maisinho e fala os reais positivos. Não é. É os reais não negativos. Para ser positivo, você tinha que tirar o zero também. Tá bom? Gente, estamos tranquilos aqui? Lucas, por que não é igual? X maior ou igual a zero? Se o zero é uma raiz. Isso, exatamente, Isa. Perdão, obrigado, viu? É exatamente isso. É maior ou igual que zero. Eu tinha colocado... Eu acho que eu falei e coloquei o só maior, né? Mas é maior ou igual. Inclusive, aqui na minha outra resposta, né? Incluía o zero nessa resposta aqui. Mas eu vacilei ali, não coloquei o tracinho, tá bom? Do igual. É isso mesmo, Isa. Muito obrigado. Bom, estamos tranquilos até aqui, então, pessoal? Então tá, ó. Só chamando a atenção de vocês. Olha o gráfico que eu fiz, ó. Eu fiz ele bem inclinadinho, tá vendo? Ó, subia bem, ó. Subia até o 1, mais ou menos. Olha lá como é que era o gráfico da resposta. Ele era bem mais baixinho, ó. Mas não tinha como você saber isso, tá? A esta altura do campeonato, não tinha.
Quando você está lá na matemática, no cálculo que aprende lá na faculdade, você está vendo derivadas, você consegue ver os pontos de máximo, de mínimo, aí você tem um refinamento ao fazer este gráfico. Só que não é o caso. A gente não vai aprender a derivar aqui agora, muito menos, né, em uma aula, tá bom? Então não vai rolar aqui de fazer com um refinamento maior. Mas fiquem tranquilos, vai ser cobrado no máximo desse jeito aqui no vestibular, tá bom? Gente, estamos de boas? Estamos tranquilos aqui? Então tá. Eu tenho um exercício saideira aqui, ó, que é para resolver essa inequação. Vocês sabem que para resolver a inequação, a gente vai ter que descobrir as raízes, vai ter que fazer não sei o que lá, etc, etc. Tá bom? E aí que eu entro na minha revisão. O que vai acontecer aqui? Na minha revisão, tem algumas coisas que são bastante comuns aqui no nosso dia a dia, né, dos polinômios, das últimas 5, 6 semanas, né? Falar de grau, termo independente, coeficiente dominante, tudo bem? Isso daqui a gente já falou muito, então eu vou passar um pouquinho mais breve. Se alguém tiver dúvida, tem que voltar lá e reforçar esses conceitos, tá bom? Mas eu vou dar uma corridinha aqui para conseguir revisar, fazer aquilo lá, os teoremas lá que inclusive o David perguntou, tá bom? Que eu acho que é uma coisa um pouquinho mais complicada, realmente vale a pena a gente martelar. Essas dúvidas aqui são mais rápidas. Quem rever lá a aula, rever a nota de aula, vai conseguir matar de boa, eu acredito. Ó, aí tem aquela ideia lá, né, de P de alfa é igual a zero, então o alfa é raiz. A gente já repetiu essa informação no começo da aula de hoje. P de zero é o termo independente, usamos isso inclusive hoje, e o P de 1 é a soma dos coeficientes. Só reforçando aqui, falando mais uma vez essa informação para vocês. E aí vimos lá o polinômio nulo, que tem todos os seus coeficientes iguais a zero. Vimos os polinômios idênticos, que todos os coeficientes correspondentes têm que ser iguais para os polinômios serem idênticos. Na tarefa, quem fez ela de cabo a rabo viu que a FUVEST mesmo cobrou isso, acho que no ano passado ou retrasado. Foi no ano passado. Agora eu lembrei direitinho. E aí depois temos as operações com polinômios, que são bastante intuitivas, e paramos lá na divisão entre polinômios pelo método da chave. O método da chave era complicado? Não. Mas o que é mais complicadinho aqui, ó? Lembrar desses detalhes aqui, tá bom? Então, se tem uma coisa aí que eu acho que vale a pena você colocar um asterisco aí na sua revisão, é nisso aqui, beleza? Quais são essas informações? Que o grau do resto é sempre menor do que o grau do divisor. A gente usou isso por umas 2 aulas mais ou menos. E que o grau do polinômio dividendo é o grau do divisor mais o grau do quociente. Essas são as 2 informações mais importantes. A outra, vocês meio que já sabem, que se o resto for zero, né, ó, se o resto for zero, então esse cara aqui, o dividendo, é divisível pelo divisor, que é parecido lá com o conjunto, o que acontece com os números inteiros, tá bom? Essa foi nossa primeira aula. Vocês mesmos falaram que era uma aula mais tranquila. Depois a gente tem a aula 2, que falamos sobre a divisão, falamos novamente sobre a divisão usando o método da chave e falamos sobre o dispositivo de Brio-Ruffini, tá bom? Só que a gente já usou bastante o Brio-Ruffini aqui, inclusive nas aulas, então não vou reforçar porque a gente já meio que revisou isso fazendo exercícios das aulas posteriores e vamos usar o Brio-Ruffini aqui novamente. Então a gente vai revisar isso na prática agora. O que é mais complicadinho? O teorema do resto. Só que eu não vou ter tempo de falar do teorema do resto hoje de uma perspectiva de revisão. Esse aqui é outra coisa que eu colocaria um asterisco para vocês olharem com calma de novo. Revejam essa partezinha da aula, só a parte do teorema do resto. Eu acho que vale a pena. As outras coisas, da minha percepção, eu acho que é tranquilo de você lembrar fazendo o que a gente vai fazer hoje, porque a gente vai usar um monte ou eram coisas tranquilas que a gente viu nessas primeiras aulas, ou são coisas que a gente vai fazer agora na prática, tá bom? Então, tudo isso que eu estou falando vai ser revisado. O que não será revisado? Teorema do resto. Então, isso daqui, faça um asterisco e reveja isso com mais calma lá depois, quando você estiver fazendo a sua revisão, tá bom? Das aulas anteriores, depois a gente viu o 55 e 56, vimos como resolver equações algébricas, e a gente vai fazer isso exatamente agora. Vamos resolver uma equação algébrica para descobrir as raízes e fazer o gráfico das funções,
tá bom? Além disso, tinham as relações de Girard, da última aula, né? Cadê? Tá aqui, ó. Tinham as relações de Girard. Relação de Girard não vai entrar tanto aqui nesse contexto. Costuma cair também? Costuma. Mas como eu acho que é uma coisa um pouco mais tranquila, eu também não estou dando prioridade aqui, tá bom? A gente vai fazer um exercício de revisão aqui que vai contemplar principalmente essa aula 55 aqui que o David estava com dúvida, tá bom? Então eu vou começar revisando essa ideia que a gente tem aqui. Primeira coisa, toda a equação polinomial, se ela é de grau n, se ela é de grau 5, por exemplo, tem 5 raízes complexas. Vocês se lembram disso? Vamos fazer uma coisa bem dinâmica aqui, ó. Já vão mandando joinhas aí para cada pergunta que for feita, tá bom? Ó, beleza. Tá, qualquer dúvida, parem, que esse é o enfoque aqui desse final de aula, tá bom? Então me parem mesmo. Todo polinômio que é de grau n, ele vai ter n raízes, como a gente viu. Eu vou conseguir fatorar ele colocando o coeficiente dominante na frente. Todo polinômio eu vou conseguir escrever coeficiente dominante vezes x menos uma raiz, x menos outra raiz, x menos todas as raízes, tá bom? Estamos tranquilos aí com essa informação também? Então tá jóia. E aí a gente tem as informações mais chatinhas. Quais que são? Se existe uma raiz racional, então essa raiz ela é o divisor do termo independente, um divisor do termo independente, dividido por um divisor do coeficiente dominante. Tá bom? Teorema das raízes racionais. Quando você está procurando raízes por inspeção, você vai dar chutes criteriosos. Qual é o chute criterioso que você vai fazer? Você vai procurar raízes racionais. E quais são as raízes racionais? Um divisor do termo independente dividido por um divisor do coeficiente dominante. Tá bom? Vocês se lembram disso também? David lembra? Isa lembra? Tá. Beleza, vários joinhas, show de bola. E aí, David, o que acontece? Quando eu tenho um polinômio com coeficientes reais, por exemplo, se eu tiver esse polinômio aqui, ó, i vezes x ao cubo, mais 2 igual a 0, isso aqui tem coeficientes reais? O i é um coeficiente desse polinômio, não é? Ele é um número real? Não, né? Não. Não é real. Então, se os coeficientes não são reais, então eu não posso afirmar que se um número é complexo com parte imaginária é raiz, o outro também será. Eu só posso fazer essa afirmação de que se o a mais bi é raiz, o a menos bi também será raiz se os coeficientes do meu polinômio ou da minha equação algébrica forem reais. Então, para esse caso aqui, se eu falar para você, por exemplo, 5 mais i é raiz. Você pode falar que o 5 menos i é raiz? Não. Por quê? Porque os coeficientes desse polinômio aqui têm coeficiente que não é real. Tudo bem? Agora, se o polinômio fosse assim, ó, e eu falasse para você 5 mais i é raiz, aí você poderia me falar com propriedade, 5 menos i é raiz. Tá bom? Se lembrou disso aí, senhor David? Então tá bom. Então, vamos embora lá, que era essa daqui a nossa ideia. Aí tem a multiplicidade, que a gente já falou hoje meio que por tabela, então não tem muito o que falar aqui disso. Vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui, saideira aqui do nosso curso de polinômios. Cadê aqui a nossa última aula? Tá aqui, ó. Então, bora lá. Vamos resolver isso aqui com calma. Resolva a inequação. Agora, gente, voltando aqui para o contexto desta aula, o que eu preciso fazer? Eu sei que a Isa já falou, mas eu quero que alguém repita. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer aqui? Achar as raízes. Por que eu acho as raízes, Natália? Para montar o gráfico. Porque é assim que eu resolvo a equação polinomial, tá bom? Bingo, perfeito. Então vamos lá. Achar as raízes significa igualar este polinômio aqui, ó, a zero. Igualar este polinômio a zero. Beleza? Achar as raízes de um polinômio é dizer que ele é igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Qual que é o primeiro passo que eu posso fazer? Que é uma dica que eu dava lá. A primeira coisa que a gente tem que tentar fazer antes de qualquer coisa. Ô, Lucas. Oi, Letícia. Não tá faltando um X? O de grau 1?
Uai, por que tá faltando? Não, porque eu lembro que você, tipo, quando tava incompleto, sabe? Então, mas eu tô fazendo divisão de polinômio, Ah, Brillo-Ruffini, tá, entendi. Eu achava que tinha que fazer isso sempre, tipo, sempre arrumar pra colocar todas as raízes, todos os graus. Não, é quando você for colocar, por exemplo, os coeficientes de um polinômio, quando você for fazer o método da chave, vale a pena. Por quê? Porque muitas vezes você tem que continuar fazendo a conta com os x's que aparecem no método da chave, entendeu? Então, são dicas para procedimentos, mas não, por exemplo, aqui na nossa equação, você vai ver a nossa saída aqui, aí você vai ver que não faz tanto sentido colocar esses zeros, tá bom? O que eu posso fazer aqui, gente? Qual que é a dica que eu dou para equações algébricas? Que era o último tópico lá da aula que eu colocava, vocês se lembram? Fatorar, não? Fatorar. Sempre tente fatorar, não era isso que eu falava? Vocês se lembram disso? Isa lembrou, David lembrou. Tá. Dá para fatorar isso aqui? Não. Não dá? Não tem nenhum termo aí que todo mundo tem? Ah, colocar em evidência o x ao quadrado. X ao quadrado em evidência. Coloca o x ao quadrado em evidência, ó, sobrou x ao cubo, menos 3x ao quadrado, mais x, mais 5. E isso daqui é igual a zero. Tudo bem? Daqui, gente, o que eu já percebi? Tem alguma raiz aí que eu já consegui descobrir? O zero. O zero. Por quê? Porque quando eu tenho, isso aqui é uma coisa que a gente sempre fez, ó, a vezes b igual a zero, significa que ou a é zero, ou b é zero, pelo menos. Né? Ou os dois podem ser zero. Beleza. Se x ao quadrado é igual a zero, então qual que é a raiz que tem aqui? É o zero, né? Que a Isa já tinha falado. Então, ó, R1 é zero. Tá certo isso que eu coloquei aqui? Que a primeira raiz é zero? Tá certo. Mas é isso que eu tenho que colocar aqui? Só uma raiz é zero? Não, na verdade seriam duas, né? Mas seriam dois duas. zeros. Perfeito. Então, tanto a R1 é igual a zero, quanto a R2 é igual a zero. Tá bom? Senhor David, ó, a pergunta que o senhor tinha feito lá no começo da aula. X ao quadrado não é a mesma coisa que x menos zero ao quadrado? Tudo bem? Então, a minha raiz é zero. E qual que é a multiplicidade dessa raiz? 2. Tá bom? Então, multiplicidade 2 aqui para o zero. Desse pedacinho aqui, ó, do A que está multiplicando o B aqui, ó, eu já percebi que eu tenho duas raízes iguais a zero. Agora, eu vou começar a trabalhar aqui, ó, com esse outro termo, com esse outro fator aqui. Agora, eu vou começar a trabalhar com a informação de que x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x mais 5 é igual a zero. Agora, eu tenho que trabalhar com essa informação aqui. Tá bom? Estamos tranquilos? Está vendo a mistureba que tem aqui nesse exercício? A gente começou com uma fatoração e agora a gente está caindo num polinômio de grau 3, que não dá mais para fatorar, né? Olha lá, quando eu olho aqui, ó, se fosse tipo x ao cubo menos 3x ao quadrado mais x menos 3, daria para fatorar. Só que não é o caso, né? Ó, esse 1 com menos 3 e 1 com 5 não vai casar. Então, a gente já vê de cara que não dá para fazer a fatoração por agrupamento, aquela fatoração mais clássica, e era isso que a Natália tinha percebido no começo do exercício. Só que, como que a gente procede quando não dá para fatorar? Quais são as armas que a gente tem? São dois teoremas que a gente acabou de relembrar. Brillo-Ruffini. Não, Brillo-Ruffini é para reduzir o grau. Só que como que eu vou descobrir uma raiz aqui? Acho que o David ia falar. É o da raiz racional, né? Raiz racional ou raiz complexa, certo? O da raiz complexa eu consigo usar aqui? Não consigo. Já, o problema me falou que tem uma raiz complexa para eu descobrir qualquer outra? Não, então não consigo. Para mim, nesse momento, ela é inútil. Então, eu só consigo usar o da raiz racional. Tudo bem? Como que a gente vai usar o teorema... Fala, David. Perdão te interromper. Então, tipo, não basta ter os coeficientes reais, tem que ser fornecido uma raiz complexa, né? Tipo, para eu trabalhar com isso, né? Ah, tá, justo. Tá bom? Porque o que você é falado nesse teorema é que se os coeficientes são reais,
tá bom? E um número complexo é, o seu conjugado também é. Mas olha lá, se os coeficientes são reais e um número complexo é. Não basta você ter essa informação só, você tem que ter as duas para conseguir chegar lá na extra, tá bom? E aí, gente, como é que a gente procede aqui então, né? Quais que são as candidatas aqui à raiz? Posso chutar qualquer coisa aqui? 50, 90? Vou perder tempo? Mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Perfeito, senhor David. Por quê? Porque é um divisor daqui. Ó, eu vou colocar as possibilidades aqui de uma maneira não formal matematicamente, tá? Ó, são os divisores do 5, que é mais ou menos 1, mais ou menos 5. Tudo bem? Dividido pelos divisores do 1, que é o coeficiente dominante, que é mais ou menos 1. Quais são todas as possibilidades que eu tenho que saem daqui, né? É o mais ou menos 1, as raízes possíveis, né? Então, eu tenho 4 possibilidades aqui. Mais ou menos 1 e mais ou menos 5. Então, são essas as possíveis raízes racionais. E como que a gente sabe se uma delas é raiz racional? O que a gente tem que fazer aqui? Qual que é o procedimento agora? Substituir. Testar, né? Substituir ali no valor do x e ver se é. Vamos começar pelo mais simples, pelo mais 1, tá bom? Ó, o mais 1 aqui vai ficar assim, ó. 1 vezes 1 ao cubo, menos 3 vezes 1 ao quadrado, mais 1, mais 5. E isso daqui é igual a, ó, 1 menos 3 é menos 2, mais 1 é menos 1, mais 5 é mais 4, né? Então, o mais 1 eu já sei que não é raiz. Não adianta eu tentar colocar ele lá como raiz, que a gente já viu que não é. Vamos para o segundo mais simples. Vamos colocar um menos 1 ali, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, menos 1 ao cubo, menos 3 vezes menos 1 ao quadrado, menos 1, né? Mais menos 1, mais 5. Igual a quanto, né? Ó, menos 1, menos 3, menos 1 é menos 5. Mais 5 é igual a 0. Então, eu descobri aqui uma raiz racional. Qual que é? É o menos 1. O menos 1 é raiz. Então, ó, só colocar aqui, ó, as candidatas a gente tinha visto que era mais ou menos 1, mais ou menos 5. Aí eu posso já dizer aqui que por inspeção, eu descobri aqui a minha R3. Eu já tinha 2 raízes descobertas, e aí eu descobri que a minha R3 é igual a menos 1. E aí, o que eu tenho que fazer agora que eu descobri uma das raízes? De que me serve isso? Pensem aí. Olha lá, o Ian, acho que alguém deve ter respondido aqui. O Ian Faz o Ruffini. Por que faz o Ruffini, Ian? Você consegue falar aqui comigo pelo micro? Conta aqui para nós. Ixi, tá abrindo o mico, mas nós não tá te ouvindo, Acho que deve estar com problema aí. Pode escrever lá, não tem enrosco. Mas eu já vou começar a fazer o Bru Ruffini, tá? Só conta aí pra gente porque que ele é interessante de ser feito. Deixa eu ver aqui. Diminuir o grau e achar as outras 2 raízes. Perfeito. Porque aí, se eu fizer o Bru Ruffini aqui, ó, 1, menos 3, 1, 5, né? Que são os coeficientes. 1 menos 3, 1, 5. Se eu fizer o Bru Ruffini aqui, eu vou achar um polinômio de grau 2. E com o polinômio de grau 2 eu sei proceder. É só fazer o Bhaskara. Então, ó, como é que faz o Bru Ruffini? Desce é 1. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1 menos 3 é menos 4.
Menos 4 vezes menos 1 é mais 4, mais 1, mais 5. E 5 vezes menos 1, menos 5, mais 5 é 0. Tá certo ter dado 0 aqui? Eu queria que alguém diferente do Ian me dissesse. Tá certo ter dado 0? Será que a gente não fez conta errada aí, não? Tá certo. Por que tá certo? Ah, porque é divisível, não é? Exatamente. Por quê? Porque se esse cara aqui é raiz no meu polinômio, né? Eu vou conseguir dividir o meu polinômio por x menos a raiz, não é? Porque eu consigo fatorar. O polinômio sempre dá para fatorar x menos uma raiz, x menos outra, sem resto. É o que a gente tinha visto lá. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar lá na nossa teoria da outra aula, ó. Eu sempre consigo escrever um polinômio como o coeficiente dominante vezes x menos cada uma das raízes. E aqui tem resto zero, ó, é mais zero que tem aqui no finalzinho. Tudo bem? Então tá bom. Era isso mesmo que o senhor tinha pensado, senhor David? Mais ou menos. Tá, mas ficou um pouquinho mais claro aqui com esse Sim, sim. ponto? Ficou. Então tá bom. E aí nós temos o que aqui, ó? X ao quadrado menos 4x mais 5. X ao quadrado menos 4x mais 5. A gente está trabalhando com esse cara aqui igual a zero, né? Ó. Esse carinha aqui igual a zero. E aí, para esse cara ser igual a zero, tudo bem? Eu preciso que eu posso trabalhar ou com esse igual a zero, que a gente já descobriu aqui que é o menos 1 a raiz, ou podemos trabalhar com a outra parte aqui, né? Ó, com essa daqui. E é com ela que eu vou trabalhar agora. Vamos lá fazer agora com essa parte aqui. Então, vamos pegar lá, ó, x ao quadrado menos 4x mais 5 e vamos igualar isso aqui com zero. Quando que isso aqui é igual a zero? Agora eu já sei resolver, né? É uma equação de segundo grau. Todos os perrengues que eu tinha para passar aqui eu já passei. O que era? Fazer uma fatoração, enxergar essa fatoração, né? Já matar duas raízes. Depois, quando você matava essas duas raízes, era grau 5. Matou 2 graus, virou grau 3. Ainda não é uma coisa que a gente sabe trabalhar tão bem. Grau 3, por onde que tivemos que sair? Pelo teorema das raízes racionais. Fomos lá e chutamos aqui 4 possíveis raízes. No segundo chute já deu certo. Aí, quando a gente tem uma raiz para um polinômio de um grau 3, grau 4, qualquer grau que seja, a gente consegue reduzir o grau do polinômio. Reduzimos o grau do polinômio e encontramos um de grau 2. Agora a gente sabe trabalhar com Bhaskara, tá bom? Aqui vai ficar menos 4, que é mais 4, mais ou menos a raiz do delta, que é 16, menos 20, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Isso aqui é 4 mais ou menos, aqui é raiz de menos 4. Raiz de menos 4, que a gente sabe que é raiz de 4i, né? Raiz de 4i. Consigo colocar um menos para fora na forma de i. Então é 2i. 2i e aqui dividido por 2. Simplificando, a gente chega aqui às duas raízes aqui. Eu esqueci de fazer um negocinho aqui, né? Esqueci de dizer que o x é igual a isso. Uma informação importante que eu estou encontrando as raízes aqui. X é igual. E aí, para finalizar aqui, a gente descobre então que R4 e R5 são... Ó, R4 eu simplifico aqui, né? Vai ficar 2, 4 dividido por 2 é 2, e 2 dividido por 2 é 1, né? Então, I. 2 menos I, e a R5 é 2 mais I. É igual a 2 mais I. E aí matamos todas as raízes. Raiz 1, raiz 2, raiz 3, raiz 4 e raiz 5. Tá bom? Gente, estamos tranquilos até aqui? Vocês sabem que agora o finalzinho é muito rápido. Então, qualquer problema que vocês tiveram neste procedimento de revisão, me falem que a gente resolve. Tá bom? O Gabriel tinha respondido uma coisa, mas eu não lembro que horas que ele falou isso, o que eu tinha perguntado, então eu não sei que resposta é essa. Mas provavelmente está certo, porque o menos 1 é raiz mesmo. Era do porquê que o resto era zero. Justo. Porque é divisível, porque o menos 1 é raiz. Perfeito, Gabriel. Show de bola. Gente, como estamos aqui,
Quero ouvir dúvidas. Senhor David, tá mais à vontade com os dois teoremas, o das raízes racionais e das raízes complexas? Então tá bom. Sim. Então tá joia. E então temos aqui que finalizar esse exercício, né? Deixa eu reduzir aqui essa resolução para a gente conseguir fazer na mesma página, que eu acho que não tem por que não, né? Vamos finalizar aqui mesmo. E aí, como que a gente faz resolve essa inequação? Só lembrando, fizemos tudo isso para encontrar as raízes. E por que a gente encontra as raízes? Para fazer o gráfico. Por que a gente está fazendo o gráfico? Para resolver a inequação. Então, agora, o nosso próximo passo aqui, ó, é fazer o gráfico. Quais são as raízes aí que eu vou usar nesse gráfico, né? Alguém pode me dizer? As racionais. As raízes racionais. Só as racionais? É todas menos as complexas, né? Neste caso, todas as reais também são racionais. Mas se tivesse uma raiz de 2 aqui, ou menos raiz de 2, Natália, você concorda que eu teria que colocar aqui também? Sim, tipo, aproximaria 1,4 e passaria ali. Isso, perfeito. E aí escreve lá raiz de 2 para ficar mais perfeito, né? Você coloca mais ou menos no 1,4 e escreve raiz de 2. Show de bola. Só que, então, assim, eu só queria deixar claro, aqui, no caso, são todas racionais, as que vão entrar. Mas se tivesse uma irracional, também entraria. Por quê? Porque lá no começo da aula a gente viu que no gráfico vão entrar todas as raízes reais, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso daí. Bora lá, então, colocar os valores das raízes reais lá. Quais eram as minhas raízes reais que eu encontrei aqui, né? Todas as minhas raízes. Deixa eu listar elas aqui mais para baixo, que isso daí vai facilitar a minha vida, né? Então, as raízes que eu tinha, elas eram 0, R1 era 0, R2, 0, R3 era menos 1, né? E aí, R4 e R5 são as raízes complexas, 2 menos I, e a R5 é 2 mais I. Beleza. O que a gente vai fazer aqui, então? Vamos colocar só as raízes reais no gráfico, que é o 0 e o menos 1. Menos 1 aqui. O 0 eu não preciso dizer que é 0, certo? E agora, pessoal, como é que fica esse gráfico aqui? Quem que bate e volta, quem que cruza? O 0 bate e volta e o menos 1 cruza. Por que o 0 bate e volta? Porque é multiplicidade 2. Multiplicidade par, que a multiplicidade 2 é multiplicidade par. E o menos 1, multiplicidade par. Eu vou escrever completo aqui, porque senão, às vezes, confunde e pensa que é porque o 0 é par. É a multiplicidade que é par, né? Então, bate e volta. E o menos 1 é multiplicidade ímpar. Então, ele cruza. Ímpar. E esses dois aqui, ó, não entram na história, não são reais, tá bom? Então, vamos lá, ó. Natália, você concorda então que seria uma coisa assim, ó, cruza ali no menos 1, bate e volta aqui no 0. Certo? Sim. Não. Por que não? Porque cruza o 0, né? Pode ser o espelhado, né? Pode ser o espelhado, certo? Natália, concorda que pode ser o espelhado? A parte entre 0 e menos 1? Esse aqui, ó, ser uma coisa assim, ó. Aqui também tá cruzando no menos 1 e tá batendo no 0, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Vamos pegar, então, como que eu procedo aqui, senhor David? Já que o senhor tá por dentro aqui desse problema aqui. Como que eu procedo para saber qual que é o certo? Testa um valor de x. Testa um valor de x. Então vamos colocar lá o P de... Colocar o P de 1, né? Acho que é mais tranquilo. Olha lá, vou pegar meu polinômio aqui e vou trabalhar com o P de 1, quando o x é 1. Copiar. Colar aqui, ó. Esse é meu P de x.
E aí eu vou fazer o P de 1, então. P de x, que é o gráfico que a gente está fazendo. O P de 1 é 1/5. P de 1 também é a soma dos coeficientes, não é? Eu posso pensar assim. A gente deu uma olhadinha hoje bem rápido na revisão, tá bom? Então eu vou usar esse conhecimento. Ó. 1 menos 3, mais 1 mais 5. Quanto que dá isso aqui? Menos 1 mais 5 deu 4, né? Então, isso aqui é igual a 4. É isso? Ou eu errei conta? Menos 3, é isso mesmo, é 4. Então, o P de 1 deu 4. Eu sei que o do 1, ele vai passar lá pelo 4, né? Tá meio mal desenhado, mas esse aqui seria um ponto do meu gráfico. Deixa eu espichar ele lá para cima, que aí a gente consegue fazer com um pouquinho mais de rigor, né? Acho que é importante. Vamos lá. Então, ele vai passar pelo 1,4, o gráfico. E aí, por conta disso, eu consigo dizer, agora sim, eu consigo dizer que a carinha desse gráfico é uma coisa assim, ó. Bate no 0 e cruza no menos 1. Acabou. Agora sim. E para finalizar de vez, né, ainda falta mais um degrau dessa resolução. O que falta aqui agora a gente fazer? Falta a gente resolver a inequação, né? Ele está perguntando quando que isso aqui é menor ou igual a 0. Pode perguntar, Natália. Ô, Lucas, eu preciso sempre testar ou o sinal do x menos 5 não me diz nada, igual de segundo grau? Do x menos 5? Como assim? Do maior, quem tem o maior coeficiente, maior índice. Não interessa, né? Sabe por quê? Pera, do x menos 5? Pera que eu acho que eu me perdi. Você falou do segundo grau, eu vim para cá, ó. Onde que tá o x menos 5? Que nessa que a gente está fazendo, quem tem o maior índice, x menos 5, eu não posso falar que, por exemplo, quando eu tenho uma equação de segundo grau, quando o x é negativo, a parábola tem concavidade para baixo. Tá, tipo isso. Você quis dizer o coeficiente dominante, é isso? Do x elevado a 5. É porque você está falando x menos 5. Falei? E aí eu não falou, aí eu não estava entendendo. Foi mal. Tá, é o coeficiente dominante. Isso daqui interfere também, mas a gente não vai fazer por esse jeito. Deixa eu concluir aqui. E aí a gente fala desse do coeficiente dominante aí, que é uma saída também, tá bom? Tá bom. É interessante também. Mas você não precisa disso. Veja, a gente conseguiu determinar o desenho aqui, ó, fazendo esse carinha aqui, fazendo o P de 1. Deu tudo certo já, tá? O que vai acontecer aqui, então? Eu quero saber quando que isso é menor ou igual a 0, né? Que o exercício pedia. Menor ou igual a 0. Aí agora é só olhar lá no gráfico, né? Quando que é menor ou igual a 0? Ó, aqui é maior do que 0, né? Positivo. Aqui é negativo, aqui é positivo. Aqui é 0 e aqui é 0. Tá bom? Quando que é menor ou igual a 0, né? É entre menos 1 e 0. Tudo bem? Não, perdão. Espera lá que tem coisa errada aqui, eu acho. Deixa eu ver aqui. Professor, Tá estranho. Eu acho o que sinal não é o contrário? Menor ou igual. Qual sinal? Não deveria... Exatamente, Bia. É a Bia que tá falando, é? Isso. Perfeito, Bia. Gente, desculpa aqui, ó, me confundi, tá bom? Esse que tá aqui para cima é positivo, né? Eu já fui tão automático do intercalar, menos, mais, mas tem que olhar o gráfico, né? O gráfico tá aí, a gente fez o gráfico para isso. Esse cara aqui é positivo, certo? E esse cara aqui também é positivo. Então aqui também é mais. E aqui sim, ó, aqui para trás é menos, né? Ó, tá negativo aqui o valor do y. Então é mais, tá para cima é mais, tá para cima é mais. E esse carinha aqui tá para baixo, esse pedacinho aqui é menos. Aqui é o 0 e aqui é o 0. Certo, Bia? Sim. Obrigado por me corrigir, minha querida. Ó, então, com isso, a gente conclui o seguinte. Quando que é menor ou igual a 0? Quando é menor do que 0? Menor quando o x é menor que menos 1. Tá. Então, quando o x é menor do que menos 1. Certo? Essa é a parte do menor do que 0. Ó. Quando é menor do que 0. Quando o x é menor do que menos 1. O menos 1 não entra porque ali é igual a 0. Certo? Quando que é igual a 0? Agora eu quero saber quando que é igual a 0. X igual a 0.
x igual a zero. Agora o zero vai entrar também, né? Não, perdão. X igual a menos 1 ou x igual a zero. Certo, Bia? O x igual a Isso. menos 1, agora ele entra. Então, ó, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar uma outra cor, ó. O x menos 1, ele não entrava quando era só a parte menor. Agora, quando eu tenho a parte igual a zero, ele entra também. Então, agora ele vai entrar aqui, ó. O igual a menos 1 também entra. E além dele, quem que é igual a zero? Quando o x, o y é zero, quando o x é zero também. Então, é isso daqui, ou x igual a zero. E aí, finalizamos aqui essa resoluçãozinha. Tá bom? Gente, ficou claro aqui essa parte final aqui da nossa inequação? Estamos tranquilos? Então tá. Ó, o recado que eu tinha que passar era esse, tá bom? Desculpem pelos 5 minutos de atraso. Quem tiver que indo, fique à vontade, descansem lá para a aula do Credo. Boa semana. Venham na revisão, que a gente vai ver bastante coisa importante aí, principalmente vai ter um gap aí entre agora e as provas, então aproveitem, tá bom? Acho que vai ser de mais importância ainda essa revisão, para a gente não perder o fio da meada aqui, tá bem? E quem quiser tirar alguma dúvida, falar alguma coisa, sugerir alguma coisa para revisão também, pode ficar aí e a gente conversa, tá bom? Então vamos lá, deixa eu ver, tem alguma mensagenzinha aqui no chat? Filipão, eu que agradeço, senhor Felipe, uma boa semana e um abraço para você também, meu querido. Estou curioso pela dúvida da Nath. Qual que era a dúvida da Nath? Ah, a Natália está aí ainda, né? Eu tinha até esquecido da dúvida dela. Natália, o que acontece? David, obrigado por me lembrar. O professor aqui se confundiu no final da aula, esqueceu que tinha... Tá difícil, viu? O que acontece aqui? Quando eu tenho um número muito grande para x, tá? Vamos supor que eu não tivesse essa informação aqui, né? Antes da gente chegar nessa informação, a nossa dúvida era se o gráfico... Deixa eu fazer aqui um esboço do gráfico. A gente sabia que as raízes eram 0 e 1. Essas daqui eram as duas raízes. 0 e menos 1, né? Perdão. E o gráfico, ele poderia ser assim ou assim, né? Essa era a nossa dúvida. O que a Natália falou, David, é o seguinte. Se eu olhar aqui para o coeficiente dominante e souber se ele é positivo ou negativo, eu sei o que acontece aqui. Qual das duas que é correta. Por quê? Porque pensa assim, se um x ele for muito grande, por exemplo, 90 milhões, você acha que quem que vai mandar quando o x for igual a 90 milhões? O mais que está aqui ou o menos que está aqui? Quem que é mais forte quando o x for um número muito grande? Quem que vai predominar? O positivo ou o negativo? Vou dar um exemplo com o número 1, tá bom? Quando é 1 aqui, fica 1 à quinta menos 3 vezes 1 à quarta, que é menos 2, você concorda? Esquece o resto. Olha só para esses dois. É menos 2, tudo bem? Com um número pequeno, quem ganhou foi o negativo. Agora vamos colocar o 2 aqui, ó. 2 à quinta, que dá 32, menos 3 vezes 2 à quarta, que é 16. Então vai dar 32 menos 48, que é menos 16 ainda. Quem mandou foi o negativo. Mas vamos colocar o 10 aqui. 10 elevado à quinta, menos 3 vezes 10 elevado à quarta. Quem que vai mandar? O positivo ou o negativo? Positivo. O positivo. Se eu colocar aqui 50 trilhões aqui, ó, no lugar do x, quem que vai mandar? O positivo. Positivo. Tá bom? Então, o que a Natália está falando é o seguinte. Toda vez que você tiver dúvidas de que maneira que está, você olha para quem manda aqui, ó. Quem manda é o coeficiente dominante. Se esse coeficiente dominante é positivo, então essa parte aqui, ó, de números muito grandes, de x muito grandes, ela tem que ser positiva. Tudo bem? Você não falou que esse cara aqui que manda quando o número é grande? O 90 milhões está por aqui, não tá? Ó, tá mais para a direita. Então, o valor do y dele tem que ser positivo, não é? Então, você já sabe que esse desenho, ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir daqui e não daqui de baixo. Professor, mas tipo, esse negócio de quem manda em quem é sempre em relação ao coeficiente, quer dizer, a variável de uma unidade menor do que a gente está comparando, que é a maior?
Como assim, de unidade menor? Por exemplo, você tá vendo quem é que manda, tipo, entre o x à quinta e o x à quarta. Tem que ser assim? Tem que ser imediatamente a variável menor do que a x à quinta, nesse caso? Porque, Não, por exemplo, é se... porque assim, a contribuição que esse cara tem aqui é maior do que a que esse tem, que é maior do que a que esse tem. Então eu fui comparar os dois maiores. Se eu fosse comparar os quatro, ia ficar muito complicada a nossa análise aqui, você concorda? A moral da história vai ser a mesma, que quem manda é o que tem o maior grau. Tudo bem? Agora, se o meu polinômio tivesse um menos x à quinta aqui, ó, aí ele começaria daqui de baixo, ó. Porque quando o x é um número muito grande, ele vai ser um número negativo. Isso daqui, ó. O meu y vai ser negativo, porque quem vai mandar no meu y é o cara do maior grau, é o coeficiente dominante. Então, coeficiente dominante positivo, você sabe que a função, o desenho dela vai vir daqui, ó. Coeficiente dominante negativo, você sabe que ela vai vir daqui. Tudo bem? Estamos tranquilos? A Beleza, mesma beleza. coisa você pode pensar para o grau negativo. Olha lá, ó como é que ficou aqui, ó, quando eu comecei pelo positivo, tá bom? Agora, vamos pensar o seguinte, se for um número negativo muito grande, muito pequeno, na verdade, né? Por exemplo, menos 90 trilhões. Esse número aqui, ele vai ficar com que sinal? Positivo ou negativo? Negativo, né? Negativo. Então, quando for muito negativo, né, no x, o y tem que ser negativo. Ele vem daqui, ó. Olha lá, é o mesmo desenho. Eu posso começar tanto para o infinito, pensa num número muito grande, no infinito positivo, ou pensa no infinito negativo, num número muito pequeno, muito negativo. Tanto começando por aqui, que a gente fez o vermelho, deu certo, quanto começando por aqui, que a gente fez o laranja, deu certo. Tudo bem? Então, esse é um raciocínio que você pode ter também, mas é uma alternativa. Do jeito que eu falei lá, vai sair bonito. Beleza? Mas você pode sair por isso daqui. É interessante também esse raciocínio aí da Natália. Tá bom? Natália, era isso que você estava falando? Era isso sim. Eu estava tentando comparar com quando a gente tem uma equação de segundo grau, porque aí a gente olha a concavidade pelo sinal quem tem o índice dominante, né? Exatamente. Dominante. Mas, pode falar. Eu queria aproveitar esse ponto que você tocou, que a gente consegue fazer um paralelo aqui, né? Ó, olha que interessante. Quando o A é positivo, como é que fica a concavidade? Para? Cima. Significa que quando o x for muito grande, o y é positivo. Então tem que ser uma parábola que vem daqui, ó. E aí como é que fica? Concavidade para cima. Quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. De onde vem essa parábola? Vem daqui, né? Ó. E aí é óbvio, tem que ser uma coisa com a concavidade para baixo. Tá bom? Então, sempre que o A, né, for negativo ou positivo, o sinal do termo independente acompanha, é isso? Não é isso que eu falei. Eu falei que se for positivo, ele vai vir lá de cima. Para um valor de x grande, o valor de y é grande. Tá bom? Você quer ver aqui, ó? Provavelmente aqui na aula mesmo deve ter algum exemplo que não segue isso. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Coeficiente dominante positivo, termo independente negativo. Tá vendo, ó? Veio lá de cima, mas passou lá embaixo. Uma coisa não acarreta na outra. Tá. Não, eu tinha pensado para só se for em caso de equação de segundo grau, polinômio de segundo grau, entendeu? Mas pode ser que não corte o eixo x, né? Então. Não, ou então pode cortar o eixo x e passar aqui por debaixo, ó. Aqui a concavidade é para cima, certo? E o termo independente é negativo. O A é positivo, o C é negativo. Ah, justo. Ó, veja que quando a gente estudou função de segundo grau, eu nunca falei que o sinal do A era igual ao sinal do C. A gente teve alguma discussão dessa? Não. Não teve, tá bom? Toma cuidado aí. Tá bom. Então tá bom. Gente, estamos com dúvidas aí? Vamos conversar, manda a lenha. Lucas, eu vou indo. Bom final de semana. A gente se vê daqui a 2 semanas, na verdade, né? 2 semanas, exatamente. Se eu falei semana que vem, falei daqui a 2 semanas começamos nossa revisão lá, então. Boas 2 semanas para você, Isa. Para você também. Obrigado.
Professor, vou indo também, tá? Brigadão. Tá bom. Senhor David, zerou as Oi. dúvidas mesmo daquele negócio lá? Zerou. Ficou claro. Tá. Uhum. Então tá bom. Principalmente o das complexas e das nacionais, que eu tava com dúvida ainda, mas agora ficou claro, sim. Tá, então tá ótimo. Então Beleza. boas 2 semanas para o senhor também, tá bom? Obrigado. E, professor, olhe bem quem você coloca esses co-hosts aí, hein? Porque eu nunca troquei nome dos outros, né? Entendi. Então Esse eu vou te pessoal dar que você esse, coloca vou aí, te dar esse poder aí para você também trocar o nome dos outros, tá bom? eu gosto assim, hein? Tchau, Letícia. O David é falso, Tchau, então? professor. Obrigado. Tchau, senhor David. Ele já trocou o nome de alguém, Letícia? Como é que foi essa história? Já trocou sim, trocou da Letícia. Ih, David, então, Mentira, ó, que já você trocou o perdeu nome de aqui, várias cara. pessoas, acho que até da Natália, do André. Já, ele põe o meu e da Letícia, tia Lei e tia Nath. Olha lá, os opressores agora sendo oprimidos. Não, mas eu parei com isso já faz um tempo. Elas toda aula, elas não perdem a chance, sabe? É incrível. É que agora você não troca mais o nome, porque ninguém te coloca de co-host, mas você chama de tia. Ah, ninguém me coloca de Verdade. co-host? Não vou te aceitar mais então. Esse David aí, ó, ele decaiu aí no ano. Só entra atrasado agora nas aulas, você entendeu? Aí Exatamente, fica... você viu só, né, professor? A bagunça que tá. Ó, o Gabriel tá incentivando a briga aqui. Você tem que ver a gente jogando, professor, pra você ver como que o David é. A gente tá o quê? jogando Ah, Among. David né? Ah, O Among. David né, Letícia? O impostor David, né? Bora O jogar com a David gente. de Ô, impostor professor, é tem que muito... jogar com a gente, professor. Pô, eu jogo fácil. Agora tá meio corrida a vida aí, mas... Ai, é Sábado, muito legal. A gente sábado joga de você noite. consegue? Ah, vocês jogam de noite? A gente joga de sábado à noite, né? Porque a gente Sábado à também tem noite? que estudar. É. Sábado à noite pra mim vai, hein? Olha lá. E a gente se Me conecta. mandem um salve lá no Whats quando vocês forem jogar. Provavelmente de sábado à noite eu consigo. Tá, Beleza. a gente entra no Discord também. Eu não tenho Discord, mas aí vocês me ensinam. Eu vejo uns tutorial aqui, Beleza. tá bom? Tá. Fechou. Gente, eu vou fechar aqui pro Credo poder abrir, tá bom? Que senão ele fica sem graça de me interromper. Valeu, Lu. Beleza. Gente, Tchau, professor. Obrigado. boa Até semana. sábado, hein, Lucas? Se cuidem. Até sábado, então. Fechou. Amongzinho. Tchau. Tchau.